O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá frutos. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 15º domingo comum. E hoje, como ouvimos, as leituras nos fala desta confiança em Deus por meio da sua palavra. Esse Deus presente junto de nós, esse Deus que veio ao nosso encontro da nossa humanidade para nos restaurar e para nos levar para junto dele. O nosso lugar não é aqui, queridos irmãos, o nosso lugar é no céu, o nosso lugar é junto dele. Por isso, durante esse tempo que estivermos aqui neste mundo, temos que nos purificar, temos que nos preparar para encontrar o Senhor. Não podemos perder a oportunidade que nos vem de buscarmos ser diferente,
de buscarmos sermos melhor, de sair da escravidão do pecado e de chegar numa vida de santidade. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, vai nos dizer que a chuva faz a terra germinar. Isaías compara o agricultor que fica ansioso, planta a semente e fica ansioso, olhando para o céu, rezando, esperando que a chuva venha, porque a chuva vem sobre a terra que está com a semente e a faz germinar. Mas a semente já está lá, a semente já está na terra, e aí ela germina, ela desperta. A partir da água ela desperta. As sementes duram muitos anos. Quando tem a plantação, se recolhe ali as melhores sementes da plantação para que depois possa servir para plantar e ter outras plantações. Então se reserva essas sementes, e essas sementes bem conservadas dura muito tempo, e fica lá adormecida, esperando o momento certo para germinar. E ela, no menor contato com a terra e a água, ela então começa a brotar, começa a sair do casulo e mostrar e se revelar-se. Assim também é a palavra de Deus sobre nós. A palavra de Deus é como chuva que cai sobre nós. Tem até aquela musiquinha que nós cantávamos, né? É como a chuva que lava, é como a chuva que... Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava. A palavra de Deus vem sobre nós e não passa despercebida. Ela deixa um sinal dentro de nós. Ela deixa um sinal dentro de nós. Mas para isso a semente precisa ser plantada. E nós precisamos deixar que essa semente se plante. Ou seja, queridos irmãos, deixar que ela plante no nosso coração para que possa germinar e dar frutos. Como é que eu posso deixar que a semente germine dentro de mim? Habituando-me a ouvir a palavra de Deus. Tem tantos exercícios aí que nós podemos fazer de Lexio Divina, que é justamente a leitura orante da palavra de Deus, a qual nós podemos olhar o Evangelho, reler uma vez, reler duas vezes, reler três vezes, deixar ressoar a palavra de Deus em nosso coração. Fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Eram musiquinhas que nós cantávamos há um tempo atrás. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Eu deixo um exercício simples para vocês praticarem durante essa semana. Muito simples mesmo. Peguem um versículo bíblico de 5 linhas mais ou menos, 5, 6 linhas, um versículo bíblico. Leia esse versículo bíblico hoje, leia esse versículo bíblico amanhã, leia este versículo bíblico por 7 dias. Leia de manhã e à noite pense sobre esse versículo. No mesmo momento que você está lendo, depois, dá uma pausinha e reflita sobre esse texto. O que esse texto fala? Queridos irmãos, eu desafio vocês a ler 7 dias esse mesmo texto, e eu tenho certeza que em 7 dias você vai perceber sempre algo novo nesse texto e algo novo que traz para a sua luz a partir da ação daquele dia. Faça isso e depois me comente comigo aí por meio das redes sociais. Deixa o comentário embaixo, fala: padre, eu fiz exercício, nada aconteceu. Ou padre, eu fiz exercício e realmente eu pude perceber que eu fui deixando a palavra de Deus ressoar e ela foi transformando, ela foi irrigando, porque a palavra de Deus vai ficando na nossa mente, vai ficando no nosso ouvido. Você nunca teve a sensação de repente, do nada, você me vem uma palavra bíblica na sua vida, assim? Do nada, assim, você está assim, de repente você lembra de uma citação bíblica. Talvez você nem lembre qual que é o capítulo, qual que é o versículo, mas você lembra, olha, Jesus disse isso, tal, e lembra a passagem, porque isso daí foi germinado no seu coração. Ou seja, a palavra de Deus entrou e ressoou e ficou gravada no seu coração. Por isso que isso vem como flashes que vêm assim e que te ajuda
na sua vida, que te ajuda na sua caminhada. Essa é a grandeza da palavra de Deus. Então, a primeira leitura tirada do profeta Isaías, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela nos irriga. É como a chuva que irriga as plantações, dá força, dá vitalidade, faz ela germinar, alimenta, porque mesmo depois que a planta estiver crescida, ela precisa de água para poder continuar se alimentando, senão ela morre, ela seca. Então, ou seja, nós precisamos continuar o exercício de deixar ouvir Deus falar por meio da sua palavra. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus por meio da Bíblia, nós temos acesso à palavra de Deus por meio dos aplicativos que nós temos em nosso celular, por meio de tantas coisas. Tem aqueles... me fugiu o nome agora. Meu Deus, aquele que tem uns papeizinhos que tem um versículo bíblico. Preciosas promessas. Tem a preciosas promessas que você pode tirar de lá e tem um versículo que te faz pensar, te faz refletir e vai deixando aquilo ressoar em teu coração. Nós temos vários caminhos. O que não dá é para você dizer que não tem oportunidade de ter acesso à palavra de Deus. Todo cristão deveria ter na sua casa uma Bíblia. Mas essa Bíblia não deveria estar na estante somente de enfeite. Porque alguns gostam de comprar uma Bíblia grande e colocar aberta lá na entrada da casa, deixar na estante. Você precisa ler a Bíblia de vez em quando. Você precisa olhar a palavra de Deus. Existem vários métodos aí a qual você pode seguir e ler a Bíblia durante o ano todo, lendo alguns versículos, alguns capítulos, acho que são 3 capítulos por dia. E 3 capítulos são curtinhos, não dá 20 minutos. E você lê, e você ao final de 365 dias, você já conseguiu ler a Bíblia toda. Eu conheço pessoas que já leu e releu várias vezes a Bíblia seguindo esse método. Existem vários métodos que te ajudam a rever, te ajudam a pensar, te ajudam a deixar-se alimentar da palavra de Deus, ajudar a alimentar da palavra de Deus. Hoje no Salmo responsorial, o Salmo 64, vai dizer justamente, a semente caiu em terra boa e deu frutos. Mas mais do que isso, o salmista vai dizer para nós: olha, o ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborde e fartura onde passais, brotam pastos no deserto. Olha como que a ação de Deus é poderosa, querido irmão, querida irmã. Olha como que a ação de Deus é forte em nossa vida. Faz o deserto florir, faz o deserto ter pastos. Para ter pasto precisa germinar, faz o deserto germinar. Então não adianta você aí dizer assim: padre, eu sou chucro. Sabe, eu leio, mas a palavra de Deus não faz efeito na minha vida. Faz efeito sim, querido irmão. Pode ser que neste momento você está tão fechado dentro da sua aridez que você não está abrindo espaço, mas ela está aí. E ela está procurando germinar. Ela está procurando germinar, e daqui a pouco você vai ver já a grande coisa que o Senhor faz. Ou seja, não existe deserto em nossa vida que nós não possamos recuperar pela ação de Deus. Não adianta você dizer que minha vida é um deserto. Não, queridos irmãos, sua vida é fecunda. Se nós olhássemos 365 dias, pudéssemos gravar as nossas 24 horas durante 364 dias, rever como um filme, nós íamos poder separar aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim, aquilo que não foi tão legal assim, aquilo que provocou um certo desconforto. Eu tenho certeza que você vendo esse filme, você vai ficar chocado, porque você vai ver que boa parte do tempo você estava feliz, você estava bem. Em alguns poucos momentos você estava perturbado. E muitas vezes a perturbação pode vir a partir da ação do mal. Se nós não cuidamos, o mal vem e tira o pouco que nós temos. O Evangelho vai falar sobre isso. O mal vem e tira o pouco que nós temos. Por isso que nós temos que alimentar. Padre Mário, da congregação, Padre Mário Revolt, dizia assim: cachorro que tem 2 donos, ou come demais, ou morre de fome. Mas a tendência é morrer de fome.
Porque um vai achar que o outro deu comida, o outro vai achar que o outro deu comida. E aí só vão perceber na hora que o cachorro ficar doente, na hora que o cachorro morrer, é que vão perceber que nenhum dos dois estava dando comida e cada um estava achando que o outro dava comida. Ou seja, queridos irmãos, muitas vezes, se nós não alimentarmos a nossa vida com a palavra de Deus, o mal vem e coloca outras coisas no lugar. Só que essas coisas dele não preenchem. Essa é a grande questão. O que preenche, o que dá frutos, o que faz uma mudança de vida, o que nos faz ser feliz, é aquilo que Deus nos alimenta, aquilo que Deus nos dá como alimento. E Deus nos dá a Eucaristia e a Palavra de Deus. A Eucaristia hoje, muitos ainda não estão podendo vir ao encontro dela na Eucaristia sacramental, mas estão vivendo através da Eucaristia espiritual, por causa da situação da pandemia que nós estamos passando. Hoje nós já estamos podendo receber as pessoas nas igrejas, com um número bem reduzido de pessoas, mas já podendo receber alguns fiéis que não são grupo de risco, para poder receber a Eucaristia sacramental. Mas você que ainda não pode, não fica desanimado, porque esta Eucaristia espiritual também é fonte de alimento para a sua vida. Também é fonte da ação do Senhor na sua vida, assim como a palavra de Deus. Aqui na Paróquia Senhor do Bonfim, desde o primeiro dia que nós cessamos a missa com o povo, nós temos buscado todos os dias transmitir a missa para você. Porque pelo menos sem o alimento da palavra você não fica. Se você ainda não acredita na comunhão espiritual, tem o alimento aí da palavra de Deus. Mas é porque nós ouvimos tantas coisas das pessoas que nos faz acreditar do alimento espiritual, mas isso é errado. Isso é errado porque a própria igreja nos fala da importância desse alimento espiritual, que nutre também. Ou seja, na impossibilidade de eu ter acesso ao sacramento à comunhão sacramental, esta comunhão espiritual tem um valor imenso em nossa vida. Tem um valor que nos ajuda a nos alimentar. É como maná no deserto. O povo não morreu de fome. Nós não vamos morrer a nossa fé com a comunhão espiritual. Pelo contrário, vai nos fortalecer para que o momento em que nós podemos voltar para a Eucaristia, junto com a comunidade, nós damos continuidade a esse alimento. Senão a gente fica muito fraco. E cada vez que eu me torno mais fraco, mais o mal vem ao meu encontro para poder roubar aquilo pouco que eu tenho. Eu já tenho pouco, o mal vai roubar mais ainda. Não podemos deixar. Para de ouvir as pessoas. Comece a ouvir os teus pastores. Comece a ouvir o teu pastor. Comece a ouvir o seu bispo. Comece a ouvir o seu padre. Comece a ouvir o seu papa. Para de ouvir o que as pessoas estão dizendo por aí. Porque também o mal pode se usar dessas pessoas para poder tirar o pouco que você tem, para colocar a cisânia na sua vida, para colocar justamente a dúvida. E nós cristãos somos da certeza. Nós precisamos da fé para entender os mistérios da fé. Ou seja, por que a Eucaristia ocorre a transubstanciação? Como isso ocorre? Mistério da fé. Os cientistas vão dizer, as pessoas vão dizer, a nossa fé vai dizer o que aquilo significa para nós. É a nossa fé. Então, portanto, a palavra de Deus nos ajuda a alimentar a nossa fé e com ela nós conseguimos viver e com ela nós conseguimos tomar conhecimento das verdades da fé. Das verdades da fé, dos mistérios da fé que a igreja, que é a própria igreja, os próprios sacramentos nos envolve. Hoje, na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos, vai dizer justamente, olha, São Paulo aos irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória. Então São Paulo está dizendo para o povo, dizendo assim, eu entendo, gente, olha, os sofrimentos nossos, aquilo que eu falei, se nós olharmos o ano todo, os nossos sofrimentos são bem pequenos.
em relação à glória que nós tivemos durante o ano todo, as alegrias que nós tivemos durante o ano todo, os momentos felizes que nós passamos durante o momento todo. Mas é claro que esses pequenos sofrimentos provocam certa situação em nós também, não são inerente. E São Paulo vai dizer isso, não é inerente isso à nossa carne, não é inerente à nossa vida. Por isso São Paulo vai dizer no final, olha, mas nós estamos aguardando, São Paulo vai dizer, estamos aguardando a libertação para o nosso corpo desses sofrimentos. Estamos aguardando a adoção filial que vem de Deus. E isso já aconteceu. Pelo batismo em Jesus Cristo, nós somos intimamente ligados a Deus e ganhamos uma nova configuração. Somos chamados agora a ser filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, mas filhos de Deus. E o Senhor conosco olha e, por sermos filhos, nos trata com muito carinho e nos dá aquilo que precisamos, aquilo que merecemos, o Senhor coloca diante de nós. O Senhor também nos tira os nossos sofrimentos, nos alivia das nossas dores, É claro que essas dores muitas vezes é da alma, e nós temos a impressão que não estão tirando, temos a impressão que verdadeiramente Deus não está agindo, mas temos a impressão, porque depois, com o longo do caminhar, nós vamos perceber, nossa, como Deus está comigo nos momentos difíceis, me dando força nos meus sofrimentos. Deus não tirou o sofrimento de Jesus na cruz, não, nem durante o percurso que ele fez de caminhada, mas Deus deu a força para que Jesus vencesse esses sofrimentos. De alguma forma, Jesus teve força para poder viver tudo aquilo com serenidade, de cabeça erguida. Muitas vezes os sofrimentos da nossa vida, temos que estar junto de Deus, temos que conformá-los a Deus para que nós possamos viver com serenidade, dando testemunho. Quantas pessoas por aí que sofrem de algum mal, que vocês conhecem, que eu conheço, que dá 10-0 muitas vezes de testemunho para nós, de testemunho de confiança em Deus, de fortalecimento, dizer Deus está comigo, sabe? Eu sinto, as coisas estão difíceis, mas Deus está comigo. Não desampara, Deus não me desampara. Por fim, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, nós ouvimos essa parábola do semeador. E aí fala o Evangelho que Jesus falava em parábolas. Jesus falava à multidão em parábolas. E isto intrigou os discípulos. Por que tu fala em parábolas para as pessoas? Parábola é como historinhas. Não é a mesma coisa, mas para nós entendermos, é como falasse de uma forma de historinha. Assim as pessoas podem entender melhor. Então, quando a gente vai contar para uma criança, a gente conta alguma situação em forma de historinha, para que ela possa compreender. Mas algumas vezes as próprias crianças nos dão um nó com algumas perguntas que elas fazem a partir da historinha. E aí a gente fica sem responder, a gente fica assim, a gente não pensou sobre isso, a gente fica sem jeito. Então, ou seja, o sentido de Jesus dizer em parábolas, e Jesus gostava muito de usar esse método, porque esse método era um método questionador, porque é um método que fazia as pessoas refletir, fazia as pessoas pensar, porque algumas vezes a gente engole tudo que o outro fala, sem pensar, sem raciocinar, e nós precisamos fazer um discernimento, um raciocínio. Então Jesus dizia que eles são muito pobres em relação a isso, porque eles engolem tudo que os outros falam. É quase Maria vai com as outras. Fala uma coisa aqui, eu vou com ele. Fala outra coisa aqui, eu vou com ele. E desconsidera tudo aquilo que vivenciou aqui. E eu não posso, eu tenho que fazer uma reflexão para poder entender ambas as situações. Então Jesus, quando fala em parábola, fala justamente pensando para que eles possam refletir. E as parábolas, queridos irmãos, são um pouco ilógicas. Não faz muito sentido. A parábola de hoje é bem clara para nós que entendemos um pouco de agricultura. Não faz muito sentido. Jesus contava as parábolas conforme o povo ali, justamente para que questionasse eles. Por exemplo, Jesus vai contar a parábola do bom pastor. Para que ele vai contar isso? Para os pastores.
É para aquele grupo de pessoas que estava ali, pessoas do campo, pessoas que cuidavam dos animais, que Jesus conta essa parábola. Porque eles ficam pensando e questionando sobre essa parábola. Quem é que deixa, diante de um rebanho de 100 ovelhas, deixa 99 e vai atrás de uma que se perdeu? Não faz isso, irmãos. Não faz. Perdeu, perdeu. Eu vou agora tomar mais cuidado e vou conduzir essas 99 para o patrão lá, vou tomar mais cuidado com as 99. Mas eu não vou deixar ali as 99 correndo o risco de ir buscar a perdida e depois não encontrar as 99. Mais vale 99 na minha mão do que eu ir para lá e perder 40 e perder 50, recuperar uma e perder 40. Então não faz sentido. E eles ficam pensando. A palavra da moeda perdida. Leia o texto para vocês verem aí. Fala que era noite, porque a mulher acendeu uma lâmpada e colocou debaixo da cama. Acendeu uma lâmpada porque estava tudo escuro. E aí ela encontra a moeda, sai correndo, acorda os vizinhos, bate na janela. Alegrai-vos comigo. Vem cá, eu encontrei a minha moeda perdida. E ela dá uma festa. A festa que ela gastou foi muito superior ao valor daquela moeda que ela encontrou. Não faz sentido, irmãos, não faz sentido uma situação dessa. Tantas outras parábolas do bom samaritano, do filho pródigo. Não faz sentido a ação do pai. O moleque faz tudo lá errado e depois quando volta o pai acolhe como se nada tivesse acontecido. Nem dá uma surra no menino, nem fala nada. O pai acolhe, dá o melhor anel, devolve para ele toda a herança novamente, porque o anel tem a ver com a dignidade. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas Jesus quer fazer questionar mesmo, porque Jesus fala que as parábolas têm a ver com a ação de Deus. E Deus está acima de tudo isso. Deus não se preocupa. Deus não se preocupa Deus se preocupa, ao contrário, Deus se preocupa com cada um de nós. Por isso que Deus não quer deixar que nenhuma ovelha se perca. Por isso que Deus insiste que os pastores, e o Papa Francisco tem insistido nisso também, vai ao encontro da ovelha perdida, querido irmão. Vai ao encontro da ovelha perdida. Padres, vai ao encontro da ovelha perdida. Vai ao encontro, ela está perdida, ela precisa de encontrar a Deus, Não é só o padre, todo cristão tem que buscar o encontro da ovelha perdida. Todo cristão deve buscar dar atenção ali, deve dar atenção aos irmãos, ao próximo. Gente, aquele que está caído, a parábola do bom samaritano. Todo mundo tem que fazer festa quando um desses irmãos volta para a casa do pai. É o pai misericordioso, a parábola do filho pródigo. Nós temos que nos alegrar. Algumas vezes nós percebemos que alguns irmãos de comunidade nossa vão embora e quando eles voltam, eles não têm nem coragem de voltar na mesma igreja, porque quando eu volto já fica assim, olha lá o fulano, ó, saiu aí, fez uma experiência de pecado, agora voltou aí, ó, tá aí na igreja, como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa não se sente digna de estar aqui e ela vai buscar outras igrejas, vai buscar outro lugar, por causa da dureza do nosso coração, que não foi capaz de perdoar o erro do irmão, que não foi capaz de acolher o irmão que voltou para o seio da igreja. O seio da igreja, ele tem tanto direito como nós, ele é filho. Ele é filho. E importa o que aconteceu, ele é filho. Então hoje, na parábola de hoje, que é ilógica, gente, vamos pensar um pouquinho. Quem é que vai plantar semente e faz do jeito que esse semeador fez? Vai jogando a semente à torta direita. Gente, a primeira coisa que um semeador faz quando vai plantar uma semente é preparar a terra, é o mínimo. Ele prepara a terra, ele faz os sulcos com a terra lá, com o arado, ele faz os sulcos retinho, joga a semente uma por uma, depois ele tampa a semente e espera a chuva vir para poder fazer aquela semente germinar. Mas ele planta no lugar certo, porque se ele sair por aí jogando sementes, acontece como aconteceu do semeador. Caiu em terra no meio do caminho, caiu nos espinhos, caiu no meio de pedras e caiu na terra boa. Ou seja, 1/3 dessa semente se perdeu.
Vamos calcular aí, só para vocês terem uma noção, 100 sementes. 25 sementes caíram no meio do caminho. 25 sementes caíram em terreno pedregoso. 25 sementes caíram nos espinhos. 25 sementes caíram em terra boa. Só 25 sementes germinaram. Poderiam ter se germinado muito mais se ele tivesse preparado a terra e jogado a terra ali. Mas é isso que Jesus queria fazer eles pensarem. Eles se questionaram. Tudo é que os discípulos também não entenderam. E foram perguntar: Senhor, por que ensina em parábolas? Na verdade, eles não entenderam nada. Queria dizer assim: Senhor, mas não tem lógica isso que o Senhor está contando. E aí o Senhor vai dizer: olha, eu contei a parábola do samaritano para que eles possam, ou a parábola do semeador, para que eles possam fazer uma reflexão entre eles, uma reflexão de pensamento e poder entender que a ação de Deus é uma ação que espalha a semente a todas as pessoas. E a semente toda é boa, não tem semente ruim. A semente que Deus espalha é boa. O problema é o lugar onde cai essa semente, que invalida a semente de germinar. E este lugar é nosso coração. Se nós ouvimos a palavra e sufocamos a palavra aqui dentro do nosso coração, com as outras coisas externas que não correspondem à ação de Deus, sufocamos como os espinhos, essa palavra não vai germinar. Essa ação de Deus não vai germinar na minha vida. Tem pessoas, queridos irmãos, quando vocês vêm procurar o padre para conversar, para tirar uma orientação espiritual, e o padre fala: olha, precisa dar passos em relação a isso, precisa fazer isso. Aí a pessoa volta depois de um tempo e volta com a mesma história, volta com as mesmas dificuldades. E aí eu falo assim: mas e aí? Eu te falei para você dar passos e falei para você voltar para a gente conversar. Você nunca mais voltou. E agora eu vejo que você não deu passo nenhum e volta de novo. Agora, pois é, o caminho você sabe, não dá para te atender mais. Não dá para fazer esse joguinho com você e você fazer joguinho comigo, que vem, fala para os padres os mesmos problemas, o padre ouve, o padre fala: coragem, filha, vai, e ela vai e não muda. Não, porque coragem, filha, vamos buscar mudar isso. Coragem, filho, vamos buscar mudar isso. Vamos dar passos em relação a essas ações. Vamos dar passos em relação a essas ações. É isso, queridos irmãos, que nós temos que pensar. E o padre tem essa proposta de nos ajudar. Agora, eu posso sufocar. O padre falou, eu posso deixar entrar no ouvido e sair no outro. Eu acho bonito o que o padre falou, acho legal, senti motivado, até chegar na porta da igreja. Da porta da igreja para fora, eu não tenho mais vontade de continuar, não tenho força. É a palavra que caiu na pedra, nos pedregosos lá. Cresceu um pouquinho, mas depois o sol vem e destrói. E aquele que rouba? Ou seja, a palavra é bonita, ouve, mas não dá paz de mudança, porque o mundo oferece tantas coisas vãs. Fica aí deixando-se levar pelas coisas do mundo. Vai ver o que o mundo te leva, onde o mundo te leva. Não te leva a lugar nenhum. Olha o filho pródigo. Deixou-se levar pelas coisas do mundo, onde que o mundo levou ele? Ele tinha amigos, ele tinha colegas, ele tinha mulheres, tinha um monte de gente. Mas enquanto podia produzir. A hora que não pôde produzir mais, foi descartado. É assim o nosso mundo capitalista hoje, queridos irmãos. Você é um bom trabalhador enquanto você produz. Mas o meu chefe é um amor de pessoa, mas ele está pensando na produtividade. A hora que você não produzir mais, não tem como ele continuar com você. E aí ele se torna um verdadeiro diabo. E você vai falar: nossa senhora, era um homem terrível. Terrível. Porque na verdade ele está buscando aquilo que foi contratado para um serviço, para desempenhar uma função. Então, ou seja, o mundo capitalista é um mundo de trabalho, de produção, de função, de produção mesmo, de coisas. Então, ou seja, queridos irmãos, estou dizendo que muitas vezes a gente sufocar a palavra de Deus pelas outras coisas que nós vamos colocando na nossa vida. E aí é como, deixa-se roubar, né? Aí é como o pássaro. Vocês viram bem aqui. E a terra boa? É aquela semente que eu deixo fazer esse processo de ruminar. É isso que eu estou propondo para vocês. Deixa eu fazer esse processo de ruminar a palavra de Deus em tua vida. Faz o teste uma semana. Conta para mim depois aí nos comentários. Escolha um versículo bíblico.
Sabe, pega pegar o texto da Bíblia aqui, ou pega qualquer outro, escolhe um versículo bíblico, de preferência do Evangelho, tá? De preferência do Evangelho. Escolha um texto bíblico do Evangelho, pode ser uma perícope, que é um fragmento do texto, ou pode ser o capítulo todo. A perícope está selecionada nos capítulos, tem, por exemplo, lá o capítulo de Lucas 7, aí vai ter ali a história da viúva de Naim, mas só que o capítulo 7 continua, não para na viúva de Naim, ele continua. Então até na Bíblia vai estar dividido, lá vai estar lá, viúva de Naim, aí tem a historinha, depois continua os versículos, porque dá uma continuidade, mas aí já é uma outra perícope. Então a minha proposta, queridos irmãos, é justamente que você possa se buscar caminhos para alimentar da palavra de Deus, caminho de produzir esses frutos. O Senhor não está preocupado se você vai produzir 100 frutos, se você vai produzir 60, se você vai produzir 30. O Senhor está preocupado que você produza frutos ao seu modo. E se você for capaz de produzir 30, você será capaz de produzir 100 também. O problema é que nós desanimamos e deixamos de lado e falamos assim: eu não sou capaz de produzir nada. Nada, 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 nada. E para Deus não existe o impossível. Para Deus não existe o impossível. Para Deus tudo é possível. Pau que nasce torto, permanece torto. Para Deus não. Se você nasceu torto, você pode se endireitar. Não é porque você fez algo que você vai ficar eternamente taxado com isso. Não, você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a essência da sua vida. Se você assim desejar. Tudo depende de você pedir a Deus: Senhor, me ajuda, eu não quero ser assim, eu quero mudar. Senhor, dai-me um coração novo, um espírito novo, cheio de amor, como em Jeremias. Vou encerrar deixando um testemunho para vocês. Eu comecei o meu noviciado e disse que o noviciado tem que ser o ano da graça. O noviciado tem que ser o ano em que o noviço tem uma experiência mística com Deus. E naquele ano eu rezei tanto, fiz Lexio Divina, foi muito bom. Até hoje eu tenho os livrinhos da Lexio Divinas que eu fazia, das reflexões da Palavra de Deus que eu meditava. E eu quis escolher um lema para o meu noviciado. Eu dizia que eu tinha um coração muito duro. As pessoas mesmo diziam: você é muito duro, você é muito isso, você é muito aquilo. E eu disse: Senhor, como é que eu vou poder ser padre dessa forma? Eu não vou conseguir ser padre desse jeito, eu tenho que mudar esse coração. E o Senhor tem que me ajudar a mudar esse coração. O Senhor tem que me ajudar a fazer paz com meu pai, a perdoar meu pai por ter me abandonado, por nunca ter colaborado comigo. Tem que me ajudar, Senhor. E aí eu escolhi, o lema do meu noviciado vai ser: dai-me um coração novo, um espírito novo, cheio de amor. Esse foi o lema do meu noviciado, que eu escolhi para mim próprio. E o ano todo eu ficava sempre: Senhor, dai-me um coração novo, como Jeremias. Dai um coração novo, dai um coração novo, dai um coração novo. Chegou o final do ano, queridos irmãos, fiquei frustrado. Eu até falei para o meu mestre noviço, que era Padre Ângelo, falei para o meu superior na época, Padre Januíde, superior geral, e disse assim: eu estou chocado, estou frustrado. Eu pedi tanto, tanto, tanto para Deus um coração novo neste ano, e o Senhor não me deu um coração novo. Eu sinto que eu ainda não tenho o coração capaz de amar como eu queria. Um coração capaz de perdoar como eu queria perdoar o meu pai, como eu queria perdoar algumas situações. Eu não sou capaz disso ainda. Eu acho que não valeu de nada o meu noviciado. E o padre Gianluigi disse assim: meu filho, tudo ao tempo de Deus, tudo ao tempo de Deus. Continue a pedir, tudo ao tempo de Deus, tudo ao tempo de Deus. E aí depois se passou 3 anos, veio o meu voto perpétuo, e eu ainda sentia que eu precisava ganhar um coração novo. Eu precisava de um coração novo. E aí qual foi o lema da minha profissão perpétua? O que eu quis colocar no meu lema, no convite da minha profissão perpétua? Senhor, dai-me um coração novo, um espírito novo, cheio de amor. Voltei com o mesmo tema de 3 anos atrás do meu noviciado, esperando que desta vez o Senhor pudesse me dar um coração. Eu fiz o meu convite e depois, logo em seguida,
eu tive que viajar para BH para fazer uma experiência lá terapêutica, que era possível fazer para os padres seminaristas. Então eu quis fazer para me conhecer melhor. Era uma forma de me autoconhecer mais. E cheguei lá e eu tive uma experiência mística, uma experiência profunda, que mexeu profundamente comigo. Eu me emociono porque foi muito forte. Naquela experiência mística que eu tive, eu vi Deus, eu vi o próprio Cristo em uma igreja bem pequenininha, muito linda. E eu vi Ele me entregando numa cesta um presente. E ao olhar naquela cesta, Ele falou assim: esse presente é para você, esse presente é seu. E ao olhar naquela cesta, o que eu vi naquela cesta? Novo coração. Eu vi naquela cesta um coração. Naquela cesta, eu vi um coração. Eu vi ali um coração. E na hora eu me emocionei muito, como eu me emociono hoje, porque para mim foi uma resposta. E ainda nem tinha chegado aos votos perpétuos, só tinha feito o convite, ainda faltavam uns 2 meses. Para mim foi uma resposta de Deus. Estou te dando um coração novo, a partir daquela experiência de um autoconhecimento. E verdadeiramente, eu saí de BH, de Belo Horizonte, um homem diferente. Eu saí preparado para assumir uma ordenação sacerdotal, preparado a ser pai de muitos, preparados a ter um coração capaz de amar e capaz de perdoar. Logo em seguida disso, houve a grande reconciliação comigo e meu pai. Houve a grande relação, 6 meses depois, houve a grande relação de perdão comigo e com meu pai, que era um desejo muito grande e que eu não conseguia perdoá-lo pelo que fez, pelo abandono, pelas chacotas que eu recebi nas escolas que eu estudava, dizendo é filho sem pai, pela forma como as pessoas me olhavam na rua dizendo é filho sem pai. Eu me culpava muito meu pai por causa disso, porque eu era motivo de chacota por meu pai ter abandonado a família e ter ido embora para outro lugar, abandonado a minha mãe e ter me deixado pequeno, muito pequeno. E a diferença é muito grande minha com meus irmãos, são 10 e 11 anos diferentes. Então meus irmãos falavam muito bem de uma relação que tinha com o pai e eu não tinha essa relação com meu pai. Mas Deus me deu a graça de ter um coração novo 6 meses antes dos meus votos perpétuos. E ao deitar ali no chão, me consagrando a Deus, eu pude levantar sentindo este novo coração bater dentro de mim. E hoje eu posso dizer que eu me sinto melhor e sou melhor, porque eu consigo perceber essa mudança desse coração que o Senhor me deu. E nós fizemos, e eu e meu pai, vocês sabem a história, fizemos as pazes, toda aquela mal caiu por terra, e eu pude ver meu pai entrar na igreja com minha irmã, entrar, sentar no primeiro banco na minha profissão perpétua no dia 10 de janeiro de 2015, na paróquia de Santa Ana, em Barretos. Pude ver meu pai ali e falar para ele: pai, obrigado por ter vindo e obrigado porque Deus tem dado a oportunidade de nós nos aproximar novamente como pai e filho. E foi tão bonito ver meu pai na festa, cumprimentando as pessoas e todo mundo querendo conhecer meu pai, abraçar meu pai, tirar foto com meu pai. Foi importante meu pai falar assim: meu filho que está se preparando para ser padre. E eu senti que aquilo foi cessado. Um mês depois, mais ou menos um mês depois, meu pai faleceu. No dia 18 de fevereiro, meu pai faleceu, vítima de um infarto. E aí, queridos irmãos, no velório eu pude dizer assim: olha, eu agradeço a Deus
porque me fez capaz de perdoar meu pai no momento certo. Fez capaz de me dar um coração novo para poder fazer uma ação no momento certo. Hoje meu pai volta junto para a casa do pai, em paz, e eu em paz. Porque talvez meu pai também tivesse muito receio de estar junto de mim, pelo fato que talvez do abandono, a gente não conversou sobre isso. Mas eu posso dizer que ele foi em paz para junto de Deus, e eu também fiquei em paz. Então a semente, ela fica dentro de nós e ela produz fruto quando nós permitamos que ela produza frutos. Eu vim alimentando isso há muito tempo eu vim alimentando esse desejo de perdão do meu pai, há muito tempo. Eu tive algumas tentativas que não deram certos, porque eu fui duro demais, eu fui rígido, não aceitei. Mas Deus tem o tempo certo. E eu dizia para Deus: Senhor, como é que eu posso ser padre? Como é que eu posso ser padre se eu não sou capaz de perdoar meu pai, se eu não sou capaz de amá-lo? Como é que eu serei capaz de amar aqueles filhos que o Senhor colocar na minha vida? Eu que não tive uma experiência de pai, como é que eu vou poder ser um pai para a vida dos outros? E aí por isso eu pedia: Senhor, eu não posso vir a me ordenar diante dessa situação. E graças a Deus, queridos irmãos, Deus me deu um coração novo no momento certo. Hoje eu me sinto livre para amar. Eu não tenho mais as amarras no meu coração que sufocava por essa situação do não perdão. O perdão liberta, e o perdão fez uma libertação no meu coração. Hoje eu me sinto livre, livre para amar, livre para voar, livre para poder dizer a vocês: vivei a presença do amor de Deus, livre para poder ser hoje o pastor de cada um de vocês, livre para poder vê-los como meus filhos espirituais, a qual me preocupo com cada um de vocês, e a qual disse a cada um de vocês: se cuidem. Quero, quando puder, voltar às missas, quero ver todos novamente. Não quero que ninguém se perca por causa de um descuido. Então, hoje isso que eu queria falar para vocês. Desculpa se o padre se emocionou, mas eu queria dizer isso para vocês. Dê espaço para a palavra de Deus agir no vosso coração. Como eu disse, esse texto bíblico de Jeremias: dai-me um coração novo, um espírito novo, cheio de amor, me acompanhava há muito tempo. E no momento certo, a palavra de Deus fez germinar e romper e tirar de mim esse coração duro, de pedra, e no lugar um novo coração de carne surgiu. E como eu disse, hoje eu sou livre, livre para amar, livre por amor, e me consagrei totalmente a Deus por amor. Depois de meu voto perpétuo foi dia 10 de janeiro de 2015. No dia 2 de agosto de 2015, eu então me consagrava inteiramente ao Senhor como seu sacerdote. Me consagrava e me entregava e me doava toda a minha vida em favor do reino de Deus. E que o Senhor me dê graças para que eu possa ainda ser sinal da tua presença, não da minha, porque eu não sou nada, eu sou um servo inútil, mas que eu possa ser sinal da presença do amor de Deus na vida de vocês. Desculpa pela emoção. E olha que esta homilia está sendo gravada, porque a partir de amanhã vai voltar às missas, e eu tenho que me cuidar também, eu tenho que cuidar do meu povo. Então eu não quero alongar as missas, não quero alongar também a homilia. Dom João até deu a possibilidade de falar, a sugestão de falar para os padres assim: se vocês quiserem, façam uma homilia, uma reflexão na missa com o povo para ser mais rápido, a missa dominical, mas depois faça uma gravação e coloca na internet para que os seus fiéis possam, que seus filhos possam ouvir a palavra e meditar melhor essa palavra a partir da sua reflexão.
com mais liberdade. Então, por isso que eu estou fazendo essa experiência hoje. Essa experiência de deixar já essa homilia gravada e amanhã, nas missas, apenas fazer uma pequena reflexão com os fiéis. Vamos ver se isso daí funciona, vamos ver se isso é bom. Se não for bom, não vou continuar. Mas você vê, mesmo diante de uma situação como essa, a palavra de Deus mexe. Eu estou olhando diante de uma igreja vazia, de uma igreja preparada para amanhã. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como está a igreja preparada. Eu vou colocar a imagem de uma igreja preparada, uma igreja vazia. Eu estou olhando para uma câmera, mas mesmo assim eu não me deixo de emocionar, não me deixo de ser tocado pela ação da palavra de Deus. Que vocês possam se sentir tocados pela ação de Deus também, pela palavra de Deus, e deixar que ela enraize profundamente e faça transformação em vossas vidas. Não esqueçam de fazer o exercício que eu propus. Durante uma semana, leia todos os dias o mesmo versículo bíblico, o mesmo texto bíblico, todos os dias, e deixa Deus falar no teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.